Vamos orar. Pai querido, mais uma vez vamos abrir a Tua Palavra. Queremos ter a certeza que Teu Espírito estará guiando o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A salvação é como se Deus depositasse para você 10 milhões de dólares no banco. É teu, mas de nada adianta se você não for no banco e pegar o dinheiro para você. Eu diria, a salvação é como um cheque que Deus te dá. Aí está, é um cheque, mas é papel, não vale de nada. A não ser que você vá no banco e desconte o cheque. Aí é dinheiro vivo, aí vale. A salvação é igual. Cristo já fez tudo para te salvar, o cheque está nas tuas mãos, você está salvo. Mas para você apoderar-se da salvação, você precisa fazer algumas coisas. Reconhecer que você é um pecador, arrepender-se dos pecados e suplicar a graça perdoadora de Cristo. Teologicamente chamamos a esses passos arrependimento, confissão e perdão. Eu vou ler alguns textos que mostram a necessidade de arrepender-se, de confessar e de aceitar o perdão divino. Por exemplo, aqui em Atos, capítulo 2, versículo 38, Pedro estava pregando para os israelitas que tinham matado o Senhor Jesus. E quando eles se confrontam com o seu pecado, eles percebem o tremendo pecado que tinham feito. O texto diz, a partir do versículo 37, Atos 2, 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos, arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é sentir dor pelo pecado que se cometeu. Para sentir dor pelo pecado, você tem que entender que aquilo que você estava fazendo era um ato pecaminoso. Agora, quando você compreende que o que você estava fazendo está errado diante de Deus, então você sente dor no coração. Dor por quê? Dor por ter magoado o coração de Jesus, porque o pecado é a maior agressão contra Cristo. Você sente dor por ter magoado o coração de Jesus e, ao mesmo tempo, sente vontade de abandonar o pecado, vontade de mudar de rumo, vontade de escolher o caminho certo. Tem muita gente que confunde arrependimento com remorso. Remorso é dor e até desespero, porque vão me descobrir pelas consequências do meu erro. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa casada está com outra pessoa e alguém conhecido o vê. Aí ele fica com medo imediatamente e vai contar para minha esposa. Aí ele vai para casa e chora e ora e clama a Deus e diz, Senhor, estou arrependido, por favor, que aquela mulher que me viu não conte para minha esposa, porque senão meu casamento vai acabar. Senhor, por favor, eu estou arrependido, nunca mais, mas por favor, provoca amnésia naquela mulher para que não lembre, ou então deixa ela muda para que não fale. Isso não é arrependimento, porque você não está triste por ter magoado o coração de Jesus, nem tem vontade de se afastar dessa situação. Você apenas está com medo, até com desespero, porque agora vêm as consequências do pecado. Arrependimento não é remorso. Quando você está verdadeiramente arrependido, então vem o seguinte passo, que é a confissão. Você confessa seus pecados. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Confessar o pecado e abandonar o pecado. Mas tem mais um texto aqui em 1 de São João, capítulo 1,
versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda maldade. Então, a graça de Cristo está a nosso dispor, a salvação é nossa, porque Cristo já pagou o preço, mas de nada vale se eu não me arrependo, se eu não reconheço que estou mal e se eu não confesso o meu pecado. No momento em que eu confesso o meu pecado, eu estou reconhecendo que magoei o coração de Jesus, que não quero mais essa vida, e nesse momento o Senhor me outorga o perdão. Pastor, uma pergunta. Eu vou tentar ir por partes, né, pela sequência dos acontecimentos que o senhor colocou aí para nós. O senhor mencionou que o pecado, ele causa, quando a gente sente dor, né, é porque a gente está verdadeiramente arrependido de um ato pecaminoso. Mas, pastor, digamos que eu cometi um pecado, eu sei que é errado o que eu fiz, eu gostaria de fazer diferente, mas eu ainda não estou sentindo dor. Você entende? Entendo. E o problema é o seguinte, veja, o arrependimento não é um produto humano. Não é porque você diz, quero me arrepender, quero me arrepender, quero me arrepender, que você vai se arrepender. Você nunca vai se arrepender. Por isso que tem muita gente que está vivendo em pecado, sabe que está vivendo em pecado, mas não sente essa dor. Essa dor é trabalho do Espírito Santo. Um dia chegou a mim um homem que disse assim, pastor, eu tenho 3 mulheres, minha esposa não sabe, sou membro de igreja, meus filhos não sabem, eu sei que estou errado, mas pastor, eu não sinto dor, eu acho que para mim já não tem salvação. O que devo fazer? Então eu falei para ele, faz o seguinte, se afasta de todo mundo, fica sozinho, ajoelhe-se e fale para Deus o seguinte, Senhor, eu estou aqui, não quero orar porque eu não tenho vontade de orar, eu estou aqui só porque o pastor mandou, mas estou aqui para te dizer o que eu disse para o pastor, estou em pecado, sei que estou errado, não sinto dor. Não sei o que vai acontecer, mas estou aqui, estou falando contigo e estou te contando isso, porque o pastor disse que eu tinha que fazer isso. Só que nesse momento, misteriosamente, vai acontecer algo. O Espírito de Deus vai começar a trabalhar. E esse homem que não sentia dor, de repente começa a sentir vergonha do que está fazendo. Essa dor, essa consciência do pecado, essa vontade de afastar-se do pecado é fruto do Espírito Santo. Então, para que o Espírito faça isso em teu coração, você tem que ir a Deus, mesmo não sentindo dor, mesmo não querendo, tem que se forçar a ir a Deus, para dizer, Senhor, estou aqui, mesmo não querendo. Aí o Espírito vai fazer o trabalho no teu coração. Pastor, continuando nessa linha de raciocínio, a pessoa ela tem dor, ela tem angústia, ela pede perdão pelos seus pecados, e porque pediu perdão, mudou de vida, ela foi perdoada. Mas mesmo depois disso, ela continua angustiada, ela não se perdoa, né, por alguma razão. E aí, algumas pessoas parecem até que ficam meio que loucas, né, pelas suas histórias do passado. Ela foi perdoada, mas a angústia continua. Como é que funciona isso? Na consciência, o peso na consciência. Um dia o Senhor Jesus encontrou um paralítico. 38 anos paralítico. E Jesus lhe disse, levanta-te, toma teu leito e anda. Se o paralítico tivesse dito, Senhor Jesus, tudo bem, eu quero me levantar, quero andar, mas eu não sinto que estou curado, eu me sinto paralítico, teria ficado paralítico o resto da vida. Aqui está um assunto que é preciso que vocês entendam. Vejam, cristianismo não é sentimento, cristianismo é fé, e este é outro assunto do estudo de hoje, fé. Cristianismo é fé, e fé é confiança, não é sentimento. Vamos imaginar uma criança num poço escuro. Ou uma criança, ou um pai num poço escuro, e a criança, o filhinho de 3 anos, aparece lá em cima. A criança olha para baixo, está tudo escuro, não vê nada. Mas o pai diz, filhinho, estou aqui, pode se jogar que eu recebo você. A criança não vê nada, não sente nada. Ouve a voz de Deus, ouve a voz do Pai, conhece seu Pai, acredita no seu Pai
e se joga no escuro. Por quê? Porque conhece quem é seu pai. Porque sabe que seu pai nunca faria mal. Isso é fé, isso é confiar. E quando Deus disse, se você confessou seus pecados, você está perdoado, você não tem que sentir, você tem que confiar, que é assim porque a palavra de Deus o disse. Pastor, essa questão da fé, a fé é uma coisa que a gente não vê, né? É uma coisa muito do coração mesmo, a gente não enxerga. Então, essa questão da confissão, eu me arrependi, eu vou confessar a Deus os meus pecados, mas não seria mais prático se eu confessasse para uma pessoa? Parece que dá um alívio maior no coração quando você confessa para alguém, sabe? Para o seu líder religioso, para o seu pastor, o seu padre, alguém. Não é? Parece que dá um alívio maior se você fala para alguém, uma pessoa de carne e osso. Nossa, eu ia justamente fazer essa pergunta, até baseado em Tiago 5,16, onde fala assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Pois é. Então, o pastor está falando aqui de confessar os pecados a Deus, mas a Bíblia aqui está falando, pastor, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Como é que funciona, então, essa questão de confessar o pecado para uma outra pessoa? Porque parece que dá um alívio maior. No contexto do verso que você está lendo de Tiago, refere-se a ofensas que um provocou ao outro. Se eu te roubei 10 reais e agora o Espírito trabalha no meu coração e eu tomo consciência de que fiz mal com você e me arrependo e confesso meu pecado a Deus, além de confessar meu pecado a Deus, eu tenho que procurar, Márcia, desculpa, você não sabe, mas eu tirei 10 reais de você e fiz mal, e por favor te devolvo e me perdoe. É nesse sentido que Tiago está dizendo, confessais uns os erros para os outros, ofensas pessoais que se provocaram uns aos outros. Agora, pastor, existe base para eu confessar, então, o meu pecado? Porque aqui o senhor já nos explicou, mas existe base bíblica para eu confessar o pecado para o pastor, para um padre, para um líder religioso? Aí já é diferente. Aí é diferente porque o texto diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um só Deus e um só mediador, é Cristo. Quer dizer, para você ser perdoado por Deus, você não precisa ir através do pastor, através do sacerdote. Você precisa ir a Deus, o Pai, através de um só intermediário. E Cristo é esse único intermediário. Agora, precisa confessar seus pecados a Deus e, se houve uma ofensa pessoal, a seu próximo. Agora, quando eu confesso esse meu pecado, qual o preço do perdão que eu tenho agora que pagar? Porque eu tenho aqui, eu me arrependi, agora eu quero colocar ali o meu pecado, e qual o preço que eu vou ter que pagar para poder receber esse já é um tema que estamos debatendo muito ao longo desta série de estudos. A salvação é pela graça, você não tem que pagar nada. Você só tem que reconhecer que pecou, reconhecer que precisa de Deus, arrepender-se e nada mais. Rezar, não preciso levar uma alimentação ali para aquela pessoa, nada disso. Você precisa restituir se tirou alguma coisa de alguém, Agora, porque pastor, é justo isso. Pastor, se Deus nos dá a salvação pela graça, Deus nos ama tanto, não é? É um Deus de amor, por que a gente tem que passar por todo esse processo? Porque, afinal de contas, nós aqui, os seres humanos, nós não temos culpa do que Lúcifer fez lá no céu. Ele errou. Agora, nós estamos sofrendo consequências disso, aliás, terríveis consequências. Por que se Deus ama todo mundo, por que Ele não salva todo mundo? Ou perdoa todo mundo de uma vez? Pois é, precisa de arrependimento, para que tudo isso? Não, espera um pouco. Você está com gripe. Vamos dizer, você está com tuberculose. Vou fazer um exemplo mais duro, mais dramático. Está com tuberculose. Existe um remédio simples, a penicilina. 4, 5 injeções de penicilina, você está 0 quilômetros. É simples. Mas para você tomar a penicilina, primeiro, você tem que reconhecer que está com tuberculose. Se você não aceita que está com tuberculose, a penicilina não te serve de nada. Então, a mesma coisa é,
Nós todos estamos enfermos de pecado e condenados à morte. Mas o remédio já existe. O remédio é a salvação em Cristo. Agora, de nada me serve se eu não aceito, se eu acho que estou bem, eu vou morrer. Mas não vou morrer porque não há remédio, vou morrer porque não aceito que estou doente. Pastor, e outra questão. É garantido que eu vou sentir paz, independente do pecado que eu tenha cometido, que eu posso ter cometido uma coisa terrível. Terrível, que aos meus olhos, aos olhos humanos, não tem perdão. Né? Eu posso ter tirado a vida de alguém, eu posso ter feito coisas terríveis mesmo. E, sinceramente, aos olhos humanos, parece que a gente não tem perdão quando a gente passa de um determinado limite. Aí é que está. Eu acho que você nunca vai ter paz a não ser que tenha confessado o seu pecado a Deus e tenha confessado o seu erro, se houve ofensa pessoal contra alguém, seu pecado a outra pessoa. Agora, há circunstâncias especiais em que a confissão a outra pessoa pode ser muito mais prejudicial que construtiva. Uma ocasião veio a mim uma senhora e disse: pastor, meu filho de 18 anos, único filho, meu esposo ama meu filho, ele é a paixão da nossa vida, mas meu esposo não sabe que ele não é filho dele. Devo confessar. Essa confissão aos homens vai ajudar ou vai destruir? Ela vai causar muita dor, né? Muito Tem que sofrimento. confessar a Deus e confiar e acreditar que isso vai ficar com Deus e ela. Mas pastor, eu estou durante o dia fazendo as minhas atividades, né? E chega à noite eu vou confessar os meus pecados. E eu me esqueço daquele momento que eu me irritei no trânsito com a pessoa que me fechou e não confesso esse pecado ao Senhor. E ele não vai ser perdoado? Como é que funciona então? Não. Eu vou ser culpado por esse pecado? A confissão não é dizer a Deus pecado por pecado, por pecado, por pecado, tudo. A confissão não é assunto de palavra. A confissão é um assunto de atitude. Não são as palavras que interessam, é a atitude de constrangimento, de arrependimento, de dor, que me leva a dizer: Senhor, eu errei, por favor me perdoe, não quero continuar sendo assim. É isso que conta para Deus. Agora, não que eu fiz algo e esqueci, e porque esqueci Deus não vai me perdoar. Não, não é assim. É a atitude que você tem de reconhecer que está errado e que precisa mudar de vida. O senhor está querendo dizer, então, assim, Deus realmente ele sabe de tudo, não é? Por mais que eu esqueça de confessar alguma coisa, mas o meu sentimento de arrependimento como um todo, né, com relação ao desejo de manter uma conduta cristã correta, é suficiente. O que ofende a Deus não é um ato pecaminoso aqui, outro aqui e outro aqui. O que ofende a Deus é a situação pecaminosa do ser humano. E o arrependimento e a confissão te leva a abandonar essa situação pecaminosa. E quando você sai dessa situação pecaminosa, os atos desaparecem naturalmente, porque os atos são consequência da situação pecaminosa. Pastor, o senhor quase respondeu a minha pergunta, mas eu gostaria que o senhor fosse mais direto agora. Por que Deus não perdoa todos os pecados de todas as pessoas? Ou por que, como o senhor falou aqui, o arrependimento, a vontade de estar arrependido é fruto de Deus, né? Agora, porque o perdão só vale para quem reconhece que necessita perdão. Se você não reconhece que necessita perdão, então o perdão de Cristo não te vale de nada. O exemplo do enfermo. Se você não reconhece que está enfermo, que remédio te serve? Agora, eu entendo. Só que para Deus nada é impossível. Será que o Espírito Santo não poderia chegar, entrar de uma forma tão profunda no coração da pessoa? Nada é possível. Deus pode te forçar a aceitar o perdão, mas Deus não quer serviço forçado de ninguém. Ou você quer ou você não quer. Se há uma coisa que Deus nunca vai fazer, Ele poderia fazer porque é Deus, mas Ele nunca vai fazer é obrigar-te a querer quando você não quer. Por isso, você precisa aceitar o perdão. Deus não pode forçar você a crer, muito menos a aceitar. É um assunto voluntário. O Espírito de Deus pode bater a porta do teu coração, mas é você que tem que dizer sim. Se você quer paz em seu coração, se você quer que Deus faça maravilhas na sua vida, hoje é o dia de boas novas. Hoje é o dia de salvação.